Vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, tá bom? Eu quero, se você puder, reúne uma galera abençoada na sua sala, ou no seu computador, no seu celular, enfim, para compartilhar essa palavra aqui, que é uma palavra muito forte e uma palavra muito atual para os nossos dias. Então eu quero que você me entenda claramente nessa noite sobre aquilo que vamos falar aqui, tá bom? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, ok? Ela diz o seguinte: aconteceu no ano 30º, ano no 5º dia e no 4º mês, que estando eu que o profeta Ezequiel, estava exatamente nesse cenário aqui, ok? Eu no meio dos exilados. Ezequiel estava onde? No meio dos exilados, ok? A gente vai entender isso aqui. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Versículo 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, ou filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Repare bem, e ali esteve a mão do Senhor. Ok, versículo 4 e último. Olhei, e eis que o vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, ou a sua tradução bíblica deve estar âmbar ou ambar. Era a cor dessa visão, tá ok? E ele diz o seguinte: uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Agora eu quero que você anote Ezequiel capítulo de número 10, verso de número 13. Um pouco para frente, por gentileza, Ezequiel capítulo 10, verso de número 13. Eu vou ler para você aqui esse versículo para você entender, mas eu trouxe o original desse versículo também. Sempre quando o pastor Pablo ou o pastor Jean cita essa situação de original, é porque na verdade a linguagem que a Bíblia foi escrita hoje, ela parece um pouco, mas quando você vai na originalidade da palavra, ou quando você busca o conteúdo em hebraico, grego ou aramaico, você vai entender os verdadeiros significados. Eu trouxe aqui o conteúdo hebraico para você ver, ok? Eu vou te citar aqui essa tradução, beleza? Ezequiel capítulo 10, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz, é um versículo pequeno. Ela diz assim: quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. A tradução original diz o seguinte: quanto às rodas, foram elas chamadas envolventes, ou, ouvindo eu, chamada Galgal. É isso mesmo, Galgal, G-A-L-G-A-L, Galgal, ok? Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta, pegue uma caneta, se porventura, uma caneta, um lápis e um pedaço de papel. Eu tenho certeza que nós vamos dar um passeio na Bíblia aqui perante esses 30, 35 minutos que estaremos falando. Então, não deixe de anotar esses versículos. Lembrando que eu vou editar depois para te facilitar, mas eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta para você começar já a pesquisar esses versículos, tá ok? Bom, o que é essa palavra galgal? Galgal, ela vem de um tom, de um som, de uma vibração, como se fosse mingau, mas não é mingau. Essa palavra se chama galgal. Pastor Pablo, o que é essa palavra galgal? A palavra galgal, ela pode estar na Bíblia Sagrada, porque dependendo da sua versão. A minha está. Mas pode ser que na sua também possa estar assim: girante, agitante, envolvente, tá bom? Quero só que você preste atenção, para você, só esse comecinho aqui, para você entender onde é que eu quero chegar. Eu vou te falar o tema da mensagem, o tema dessa reflexão aqui. Bom, então, se você pegar essa palavra galgal, envolvente, a palavra agitante, o que significa hoje em nossa teologia? Bom, a palavra galgal no original ela quer dizer a glória que sobe e a glória que desce. Olha que interessante. A glória que sobe e a glória que desce. Eu posso entender que enquanto você ora por uma causa,
essa glória sobe. E dentro de um tempo oportuno, a resposta em glória ela vai descer. Quando nós falamos em glória, você tem o que em sua mente? Moisés viu a glória do Senhor, né? Nós estamos em estado de glória. Hoje a glória, na verdade, não só o nome, né? Maria, Vitória, Glória, enfim. Você tem um nome por diversas situações de glória, mas eu quero fechar essa situação aqui. Além dessa palavra galgal significar glória que sobe e a glória que desce, a palavra galgal dentro desse contexto, ou envolvente, ou rodas girantes, conforme falou aqui, ó, quantas rodas foram elas chamadas girantes? Pode estar aí na sua envolvente, ou pode estar aí na sua agitante, enfim. A palavra galgal, então, ela significa a glória que sobe e a glória que desce. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero meditar num tema muito oportuno para essa noite, para esse tema de reflexão. E desde já, meus queridos irmãos e irmãs, eu preciso que você me empreste um pouco da sua mente, até porque eu já coloquei o tema nos nossos grupos. E aqui é uma pergunta. Qual é a maior necessidade da igreja? O que esse texto tem a ver com a necessidade da igreja? Ok? Bom, o que a igreja dos nossos dias mais necessita? Será que ela necessita de um super louvor? Será que a nossa igreja ela precisa de um ministério acima da média, um ministério de louvor que chama a atenção de tudo, que chama a atenção de todos? Será que a nossa igreja hoje, ou a igreja de uma forma geral, em sua totalidade, ela possui ou quer possuir, então ela necessita de super professores, de super pregadores? Será que a nossa igreja hoje, ou a igreja dos nossos dias, será que ela possui e quer ocupar um grande espaço onde posso trocar o culto por uma noite gospel? Só para que você entenda. Bom, o que a igreja dos nossos dias hoje mais necessita? Será que ela necessita hoje de um programa de televisão em um horário nobre? Em um horário chave, para que as pessoas possam reconhecer a igreja A, a igreja B e a igreja C? Ou seja, o que será então, irmãos, que a igreja do Senhor ela está precisando em nossos dias? Eu quero dizer para você que logo de cara, logo aqui nessa introdução, quero falar que a igreja, não só a igreja do Senhor, mas a igreja brasileira, a igreja do mundo, em torno do mundo, ela precisa recuperar a glória. Ela precisa recuperar a glória de Deus. Muitas pessoas hoje saem das suas casas pensando na pizza e no jantar que vai comer depois do culto. Para aqueles que fazem uma flexibilização, querem sair para comer alguma coisa, existem pessoas que já pensam no lanche antes de sair. Não pensam no Pai, não pensam no Filho e não pensam no Espírito Santo. Não pensam na Trindade, não pensam na manifestação da glória de Deus. Existe outra corrente que as pessoas vêm para a igreja automaticamente acostumadas com a glória. Já sabe todo o ritual do culto, já sabe toda a programação do culto. E mesmo assim ela não consegue se envolver com a glória. Mesmo assim ela não consegue se envolver com o Pai, Filho e Espírito Santo. Entra de uma forma e sai da mesma forma. Porque a igreja de Jesus aqui no Brasil, aqui em Teresópolis e mundo, enfim, quando eu falar igreja eu quero puxar para nós individualmente, claro, Igreja Batista Central, mas eu me estendo. Quero falar para você que a igreja de Jesus, ela precisa ser visitada pelo poder de Deus literalmente. Nós estamos precisando de sair daqui com as nossas pernas tremendo. Por quê? O temor tem se apagado de muitas igrejas. O temor e o tremor tem se apagado. Mas eu quero falar para você uma coisa muito importante. Nós, como igreja, precisamos nos envolver com a glória. Precisamos nos envolver com a presença de Deus. Precisamos nos envolver com a causa de Deus. Porque quando nós estamos num culto e você adora, e eu falei do ministério de louvor, porque não pode ser prioridade, ok? A prioridade hoje é a glória. Nós precisamos nos envolver com Deus que é sobrenatural, que na verdade, ele concede poderes, ele concede capacitação dada aos seus filhos, mas o que acontece é que às vezes nós deixamos isso de lado. Nós podemos cultuar em qualquer parte, mas esquecemos então dessa presença magnífica
dessa situação da glória. Então, eu quero já responder esse início de mensagem. O que a igreja mais necessita? A igreja do século XXI? A glória do Senhor. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos experimentar, irmãos, aquilo que vem de Deus. A pergunta que eu tenho para te dizer: você acredita no sobrenatural de Deus? Você acredita na glória de Deus? Você acredita no poder transformador de Deus? Porque existem pessoas que são mais ligadas à religiosidade, que vêm para a igreja e se cultuam de uma forma religiosa, não conseguem adorar, braço o tempo todo cruzado observando as pessoas, braço o tempo todo ali, né? Aquele bração cruzado observando, para saber o que o louvor está. Enquanto o louvor está na boca do Santo dos Santos, existem pessoas que não conseguem se envolver com a presença. Existem pessoas que não conseguem se envolver não somente por observação, mas por algum estresse. Tem pessoas que têm dificuldade em entrar na presença de Deus porque brigou com o esposo, porque brigou com a esposa, porque brigou com os filhos. O céu vai se tornar de bronze mesmo, porque nós não vamos conseguir entrar na presença de Deus por uma preocupação, por uma conta, enfim. Muita gente, queridos, afirma categoricamente que não acredita nas coisas sobrenaturais. Muitas pessoas, na verdade, não acreditam no poder de Deus. Elas oram e, na verdade, tipo assim, será que Deus vai fazer? Porque se Deus não fizer, também é Deus. Se Deus fizer, é Deus, ok. Mas o quadro pode mudar através da minha e da sua oração. Uma situação de enfermidade pode mudar com a nossa oração. Se não mudar, Deus sempre vai ser Deus. A gente tem que entender isso, mas Deus quer, nessa noite, e Deus me trouxe aqui para te dizer, especialmente, você que está me observando, você precisa se envolver com a glória, precisa se envolver com o poder, precisa se envolver com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Quando eu falo de poder sobrenatural, eu não estou falando de Marte, eu não estou falando de Netuno, não estou falando de Saturno, não estou falando de Júpiter, não. Eu não estou falando desse mundo se habitar. Eu estou falando do Deus que é sobrenatural. Eu não estou falando sobre esses mundos que é muito importante nós estudarmos na geografia secular. Eu estudei isso na escola. Com certeza você deve também ter estudado. Mas eu não estou falando desses mundos ser habitados. Eu estou falando de um Deus sobrenatural. Eu estou falando de um Deus que quando você adora, o teu corpo arrepia de cima e embaixo. Eu estou falando de um Deus que nós precisamos acreditar ainda, que ressuscita mortos. Eu estou falando de um Deus sobrenatural, que é o que dá dom de línguas, sim. Eu estou falando de um Deus poderoso, que você colocar a mão sobre o enfermo, ele é curado imediatamente. Tudo tem o seu propósito, tudo tem a vontade permissiva do Pai. Mas eu quero falar para você aqui, é que se você acredita em Deus, e se Deus é sobrenatural, você tem que acreditar nessas coisas. Por quê? Isso faz parte da glória. Ninguém pode por si próprio, irmãos, fazer algo que contrai as leis naturais ou físicas. Ninguém. Por quê? A não ser aquele que criou. Eu quero que você entenda que Deus é o controlador de tudo. Eu quero que você entenda que Deus, na verdade, é o controlador de tudo e de todos. Então eu preciso que você entenda que é importante nos relacionarmos com Deus. Se Deus é Espírito e se Deus é sobrenatural, nós precisamos então nos envolver com o Espírito de Deus e precisamos envolver com essa glória tamanha de Deus, tá bom? Deus então é envolvido por sua glória. A gente vai estar vendo isso aqui, tá ok? Então, por que eu não posso então desejar ser embriagado pelo Espírito? Você já pensou em um culto que você vem para a igreja e Deus age tanto que as pessoas, na verdade, elas têm dificuldade de ir para casa, de tanto poder, de tanta unção? Eu estou falando de você, uma coisa que aconteceu aqui na nossa igreja. Eu estava ministrando discipulado de louvor, e alguns irmãos vão lembrar disso. No nosso encerramento, nós pegamos o óleo, nós ungimos ali, nós fizemos ali, na verdade, um momento profético. A presença de Deus foi tanta para aqueles que vieram, claro, a presença de Deus foi tanta, que teve pessoas com dificuldade de andar. O que é isso? Quer poder no pastor Pablo? Não. Eu quero que você observe que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando nós pregamos, quando nós profetizamos e acreditamos e temos fé de que a glória vai se manifestar, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Então, eu quero convidar você mesmo a se envolver com o poder de Deus. Eu
quero convidar a você a se envolver com a graça, a se envolver com essa manifestação gloriosa. Pastor Pablo, o Senhor está falando então que Deus é sobrenatural, que Deus então é poderoso. Então eu quero que você me prove na Bíblia Sagrada que poder é esse de Deus. E aqui eu quero que você anote, por gentileza, anote. Olha só que interessante. Isaías capítulo 40, versículo 22 diz assim, Isaías 40, versículo 22, anote por favor. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra. Preste atenção nesse texto. Observa comigo assim, quando as pessoas perguntarem assim, qual o tamanho do seu Deus? Aí você vai falar assim, pastor, é grande. Mas esse texto aqui diz como ele é grande mesmo. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos moradores são para como gafanhotos. E você como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, olha isso, irmãos, e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías é levado uma profecia fantástica sobre isso. Outro texto, Salmos 139, número 16, diz assim, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Ou seja, existe um livro, e esse livro então, ele é escrito todas as minhas atitudes e as suas atitudes. O salmista diz isso. Agora, o que mais me chama a atenção é que os olhos do Senhor, além de estar em todos os lugares contemplando os atos bons, os atos ruins, ele também nos viu ainda em substância informe. Isso aqui é muito profundo. Esse é o Deus sobrenatural. Tem mais. Salmo 139, número 23, diz assim. Salmo 139, número 23, diz assim. Deus conhece o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Olha isso. Aquilo que eu estou pensando agora, o Senhor já sabia que eu estava pensando. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Jeremias diz que só o Senhor, só Deus tem a capacidade de esquadrinhar o nosso coração. O Deus sobrenatural, o Deus, na verdade, que possui essa glória, é um Deus, na verdade, que possui o controle de todas as coisas. É um Deus onisciente, onipotente, onipresente, enfim. É um Deus imutável. A imutabilidade, ela faz parte. Deus, na verdade, não muda. Esse é um atributo de Deus. Deus não muda. Então, esse é o poder sobrenatural de Deus. Interessante. 1 João, capítulo 3, verso 20, diz assim. O nosso coração nos condena e Deus sabe de todas as coisas. E aqui ele traz um atributo divino. Qual é, pastor? A onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Jeremias capítulo 1, versículo 5, anote, diz assim. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, em conexão com o salmista. E no teu livro todas as coisas foram escritas. No ventre de sua mãe ele te conhecia. Olha que interessante isso. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes de o mundo ser criado, Deus me conhecia. Antes do mundo ser criado, Deus te conhecia. Quer poder tamanha conforme esse texto aqui, irmãos? É um texto muito rico. Bom, vamos falar um pouquinho desse texto aqui para que eu possa fazer um pouquinho de aplicação, dizendo qual a maior necessidade da igreja. Sabemos que é glória, mas juntamente tem uma lição muito bonita aqui nesse texto. Eu preguei nesse texto há umas 3 semanas atrás sobre o profeta Ezequiel e eu falei algumas informações para você que veio aqui, tanto no culto pela manhã quanto no culto à noite. Eu pesquisei aqui algumas coisas, eu sou fissurado em estudar. Vou repetir algumas informações sobre o profeta Ezequiel, mas eu trouxe algumas informações novas, tá bom? Baseado nesse texto. Bom, conforme eu tinha falado, o livro do profeta Ezequiel é um livro muito difícil de ser interpretado, tá bom? É um livro difícil mesmo, porque as visões não batem, as visões elas são praticamente sem pé, sem cabeça, tem que ter muita revelação, iluminação de Deus para você entender. E Ezequiel também foi um homem inteligente. Ezequiel foi um homem separado, os profetas separados, porque se Deus deu essa visão para o profeta, é sinal que Deus, na verdade, confiava nele. Bom, um profeta diferente, um profeta que foi criado, na verdade, as leis da Torá, as leis da palavra de Deus na época, né? Bom, o livro do profeta Ezequiel, então, ele foi escrito aproximadamente aí 595 anos antes de Cristo. E eu quero falar para você, eu faço aqui menção e repetir, que alguns médicos e teólogos da atualidade, da teologia moderna,
eles olham para o profeta Ezequiel e o classificam o profeta Ezequiel como um homem desequilibrado. Eles classificam o profeta Ezequiel por ser um homem que tinha surtos, esquizofrenia, ou então um homem considerado, numa linguagem popular, maluco. Por quê? Eles têm achado que as visões não era a visão normal. A visão era uma visão, além de ser sobrenatural, divina, uma visão assim que somente Deus poderia dar ao profeta Ezequiel. Por que eles falam isso? Porque na verdade eles olhavam para o profeta Ezequiel e alguns conseguem provar que ele passava muito tempo no sol. Olha isso, ele passava muito tempo no sol e aí poderia ter afetado a sua mente pelo sol de Babilônia, que era um sol muito forte. E alguns médicos então, parece ser brincadeira, né? Mas os médicos então, eles não são todos, tá bom, queridos? Mas alguns médicos que querem pegar algum erro na Bíblia Sagrada, eles consideram o profeta Ezequiel um desequilibrado, tá bom? Bom, o profeta Ezequiel, que aproximadamente nesse contexto, que vai uma informação nova para você, ele estava com aproximadamente 22 anos de idade quando ele foi para o rio Quebar. Ele trabalhava ali. Ezequiel foi criado aos pés de seu pai, Buzi, e a sua esposa, e a mãe dele, ficaram muito envolvidos, sacerdotisas, sacerdotes, eram muito envolvidos com a lei, eram muito envolvidos com Deus. Eu quero chamar a sua atenção, é que o tempo foi passando e o texto de Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1, parece uma incoerência, mas aquela pessoa, aquele jovem que foi envolvido totalmente com essa situação da igreja, do templo, na época, ele estava agora exilado no meio do povo. Olha que interessante aqui. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu, quem? O profeta Ezequiel, no meio dos exilados, eles estavam ali, tá bom? Existem alguns argumentos que as pessoas dizem que ele estava lá simplesmente só para profetizar, mas não, você vai entender que ele estava no meio do povo também, que mais para frente ele consegue essa liberação. Eu quero que você entenda que o profeta Ezequiel, que ele estava com aproximadamente 22 anos de idade, e quando ele foi então trabalhar no rio Quebar, ou ribeiro, ou esse canal, que basicamente esse canal ele se localizava ali na Babilônia, e esse braço ali é o rio Eufrates, enfim. A Babilônia num sol muito quente, Ezequiel está debaixo desse sol ali. Ezequiel então agora estava com 22 anos de idade, a sua pele não era mais aquela pele sacerdotal, era uma pele queimada pelo sol, porque vivia no sol, tá bom? E por isso que os médicos acham que ele era maluco mesmo, pelas suas visões. Acham que esse sol então pega na cabeça de Ezequiel e dá um surto na cabeça dele. Bom, por 5 anos, ou seja, dos 17 aos 22 anos, Ezequiel então ele fazia um serviço pesado. Ezequiel ele fazia um serviço como se fosse um serviço de animal. Ele pegava então coisas pesadas como capim, como argila, colocava em seus ombros e ia até o rio Quebar. Para quê? Para ele molhar essa argila, para molhar ali então esse contexto. Agora, presta atenção, Ezequiel colocava água de um lado e argila no outro balde. E ali eles faziam aquela massa para poder enriquecer aquelas culturas babilônicas gigantes, tá bom? Em seguida, quando ele voltava, ele pegava novamente o capim e esses tijolos, então, para melhorar essa arquitetura babilônica, ele começava a trabalhar ali. Então Ezequiel, agora eu quero que você entenda, Ezequiel nasce filho de sacerdote, mas no momento ele estava exilado. No momento aqui ele estava no meio dos exilados. E aqui eu abro um parênteses, por quê? O que eu posso aprender aqui, pastor? Você está, mas você não é. O que é isso? Você pode até estar, mas você não é. Você pode estar aprisionado, mas você não é um prisioneiro. Você pode estar, na verdade, totalmente viciado. Está totalmente assim dentro do vício, seja ela prostituição, seja ela cigarro, bebida alcoólica. Você pode estar dentro do vício, mas você não é viciado. Existem pessoas viciadas? Claro que existe. O que eu quero que você entenda é que você pode estar com algo ferido dentro de você, mas esse tempo ele tem que cessar. Esse tempo ele tem que parar na sua vida. O luto, ele faz parte da vida do ser humano? Faz. Mas ele tem que cessar. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes nós passamos por alguma dor e ficamos com essa dor, para mais de metro. A gente não consegue sepultar essa dor. O que eu quero te dizer é,
é que Ezequiel, na verdade, ele estava na condição, mas ele não era. Ou seja, você pode estar enfrentando a sua dor, você pode estar enfrentando alguma tribulação, alguma luta, mas você não vai ficar para sempre nessa luta. A sua casa, na verdade, ela pode estar passando por alguma luta, mas não ficará para sempre. O seu ministério, a sua vida pode estar passando por alguma tribulação? Pode, claro, porque todos nós somos sujeitos a isso, mas não vamos estar nisso. Se você acreditar, você não pode acreditar totalmente que você vai ficar nesse vale da sombra da morte para o resto da sua vida. Assim é o nosso casamento, assim é a vida dos nossos filhos. Por quê? Você pode até ser ferido, mas você não pode ser vencido. Eu até falei isso aqui no culto, porque Ezequiel, na verdade, ele tinha tudo bom no melhor, mas se encontra nessa condição. Ezequiel, nesse momento aqui, se passa aí, então por volta de 8 anos, de 17 aos 22, ele trabalha no meio do povo, ele trabalha, e alguns autores dizem que a sua mão ela era calejada mesmo, tinha bolha de sangue por tanta coisa que ele fazia. Mas como assim? Ele era da família sacerdotal, mas é isso mesmo. Olha o que aconteceu aqui. Passa-se então 8 anos, Ezequiel chega aos 30 anos de idade, e Deus leva Ezequiel novamente para o rio Quebar. E Ezequiel então agora, quando está de um lado, a água de um lado, a argila no balde, mas quando ele levanta a cabeça, ele começa a ver algo novamente aterrorizante, que não foi o vale de ossos secos, tá ok? A visão do vale é lá na frente. Ele está vendo aqui uma visão muito estranha. A história diz então que os céus então começaram a se abrir para Ezequiel. Os lábios de Ezequiel então começam a ficar secos pelo sol, e o sol estava pegando firme. Ele começa a tremer, as suas pernas começam a tremer. Enfim, ele tem aquele momento da glória. Ezequiel foi envolvido aqui por esse galgal que eu falei no começo da mensagem, por essa glória que sobe e a glória que desce. Ezequiel então está sendo totalmente envolvido no poder de Deus para tentar começar a decifrar essa visão. O que Ezequiel viu? O texto bíblico é bem sagrado e diz o seguinte, ele viu um vento como se fosse uma tempestade. Esse vento então ele vinha do norte. Ezequiel ele viu uma grande nuvem de labaredas de fogo no meio desse vento. Ezequiel agora observa no meio do fogo, irmãos, que saía um brilho como um latão reluzente ou como uma cor de âmbar. E aquilo então veio a focar nos olhos de Ezequiel. Com o tempo, e esse tempo foi imediatamente nessa visão, Ezequiel viu que no meio da nuvem tinha 4 seres viventes muito estudados. E a gente poderia gastar pelo menos aqui umas 3 a 4 horas para falar só sobre esses 4 seres viventes que tinha a visão, então, uma aparência humana. É muito interessante, tá bom? Mas não vamos falar sobre esse tempo aqui agora. Bom, esses seres, então, esses 4 seres viventes, eles tinham 4 faces e 4 asas, tá bom? As suas pernas eram retas e os seus pés como bezerro de ouro, como bronze polido. Essa foi a visão que imediatamente Ezequiel então começa a ver. E ele começa a ver então que esses anjos começavam a bater, esses seres começaram a bater as suas asas, uma nas outras, né? Esses seres caminhavam sempre para frente. E as faces desses 4 seres viventes aí eram o leão, o boi, a águia e a visão de um homem, o rosto de um homem. Aqui simbolizando cada um instrumento escatológico, apocalíptico também lá na frente. Enfim, Ezequiel agora escravo, exilado e agora tomado, envolvido pela glória de Deus. Ou seja, a presença de Deus envolveu Ezequiel. E aqui eu volto na pergunta que é o início da mensagem. Qual é a maior necessidade da igreja? A maior necessidade da igreja é da igreja estar envolvida no poder da adoração. A maior necessidade da igreja hoje, no nosso século XXI, a maior necessidade para você entender é para que você entenda o seguinte, que a maior necessidade da igreja é que ela possa ter, assim, estar totalmente envolvida nas visões de Deus. Nós temos que recuperar isso. Tem muitos cristãos hoje, de muitas igrejas, que a intimidade dele é tanta, que ele não perdeu esse feeling, ele não perdeu esse feedback, esse contato com Deus em relação às visões. Então eu quero que você entenda que isso faz parte do poder sobrenatural de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é buscar a presença de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é não ter ouro nem prata às vezes, e sim buscar o levanta e anda, porque isso aqui é roubado da nossa geração. Roubaram o nosso levanta e anda. Nós temos hoje templos magníficos,
Nós temos hoje templos, financeiramente falando, muito ricos, mas parece que levaram o nosso levanta e anda. Parece que levaram muita coisa da igreja. Nós precisamos recuperar isso. Nós somos o povo do Evangelho. Nós somos o povo do cristianismo. E a maior necessidade da igreja hoje não é buscar desejos pessoais, ainda que seja a propósito, ok, é importante todo começo do ano você fazer os seus alvos para aquele ano, sim, mas quando eu entendo que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, o maior objetivo é pai, esposa, filhos e filhas serem envolvidos por essa presença, serem envolvidos por essa glória. Por quê? Quando eu abro mão dos meus desejos e me inclino para os desejos de Deus, as coisas vão acontecer de uma forma natural. E às vezes você possa estar me olhando nessa live, me acompanhando nesse estudo, e possa estar assim, meu Deus, como eu tenho pensado em mim somente, como eu tenho pensado nos meus sonhos. Veja bem, não é pecado você pensar nisso. Não é pecado você cuidar do seu corpo, cuidar dos seus sonhos. Não. Eu quero que você entenda que quando você se inclina para Deus em primeiro lugar, essas coisas vão acontecer na sua vida. E olha que interessante aqui, a maior necessidade da igreja hoje é que? De santificação, é de separação, é de compromisso, é de leitura bíblica, é de comunhão, é de estar junto, porque essa hoje é a maior necessidade da igreja. Aí tu fala assim, poxa pastor, mas nós não estamos aí em tempos de comunhão. Eu acredito, mas depende. Se você estiver na sua casa, ligado nas lives, ligado no YouTube, ligado geralmente, você vai ter esse momento de comunhão. Isso faz parte da igreja porque é o que nós podemos fazer, ok? A maior necessidade da igreja hoje é ter a presença do Eterno no meio da igreja, a presença de Deus no meio da igreja. Isso é muito importante quando a gente começa a louvar a Deus e você sente aquele cheiro da presença de Deus, você sente aquela presença magnífica de Deus. Mas nem todos conseguem chegar aos santos dos santos. Muitos ficam do lado de fora do templo, estão de corpo presente na igreja. Então a maior necessidade da igreja hoje é que a glória de Deus ela possa se manifestar de uma forma grande. Eu quero ler um texto com você agora, em Êxodo capítulo de número 33, anote aí por favor. Êxodo capítulo de número 33, verso número 7. É um cenário também aqui muito importante nesse texto, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 33, verso número 7. Eu preciso ler esse versículo com você para que você entenda qual foi essa manifestação. Ele diz o seguinte, olha, Moisés costumava tomar uma tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Ou seja, dá para você entender aqui que além da tenda da congregação, além da tenda das tribos, Moisés então armava uma tenda separada. Para quê? Para esse contato com Deus, para ele buscar. Olha que a situação apertada no povo de Israel, eram 3 milhões de pessoas, ou para ser preciso aí, 2.710.000 almas, de acordo com Flávio José. Ele montava uma tenda separada e ali então ele buscava, e ali então ele se dedicava. Ele continua dizendo o seguinte, todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, olha que presença de Deus aqui. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, e a porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e impunha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinava à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda, então adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala um seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial com o moço Josué, seu servidor filho de Nun, não se apartava da tenda. Ou seja, parecia que Moisés então aqui já estava fazendo discipulado com Josué, dizendo, quando eu for partir para a eternidade, Josué vai comandar essa galera toda, e foi isso que aconteceu, né? Josué o tempo todo, a Bíblia diz que onde Moisés estava, Josué estava o tempo todo querendo sugar. A mensagem de Moisés aqui era uma mensagem de glória, era onde Deus vinha sobre ele, a importância que nós temos que nos envolver com essa glória. Baseada nesse texto aqui, Deus visitou Moisés pessoalmente. Devemos buscar essa visita de Deus pessoalmente. Maria não estava no culto, eu sempre gosto de dizer isso. Maria não estava no culto, Maria não estava, na verdade, numa campanha, Maria estava em dia comum.
O maior desafio nosso, meu e seu, é ser visitado pelo Espírito Santo em dias comuns. Não precisamos talvez sair de nossas casas e contar uma semana para chegar aqui e receber o poder do louvor, a graça da palavra, somente no domingo. Não. A visitação da glória, a visitação do poder, ela é dada dia comum. Ela pode ser dada uma segunda-feira, terça-feira, quarta, enfim. Basta termos essa disposição em buscarmos o Senhor. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que precisamos. Mas Deus também identifica o momento que nós não queremos participar da glória. O momento que saímos das nossas casas desanimado, ou o momento que às vezes a gente vai sair das nossas casas para poder fazer algo com alguma obrigação. E Deus instala isso em nosso coração. Deus, na verdade, ele esquadrinha isso em nosso coração. Ou seja, Deus falava com Moisés como se fosse um amigo. Deus vinha sobre Moisés através do sobrenatural, dessa coluna de nuvem de fogo, que era uma coisa assim fantástica, um poder sobrenatural. Ou seja, Deus envolvia Moisés com a sua glória. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Moisés viu a Deus face a face. E a Bíblia vai dizer que dentre versículos posteriores, você vai ler a Bíblia para frente, você vai ver que quem vê a face do Senhor morre. O que é isso aqui? Quando Moisés, na verdade, ficou 80 dias lá em cima no monte, os primeiros 40 dias Deus fala com ele, ele desce, na verdade, depois quando ele desce, ele encontra o bezerro de ouro, sobe novamente, fica mais 40 dias para restaurar essa aliança. Moisés fica lá em cima 80 dias praticamente. Você não vê ele comendo pão, nem bebendo água, ou seja, a própria glória de Deus o alimentou. A própria glória de Deus, o sobrenatural de Deus alimentou o próprio Moisés. O que eu quero te dizer com isso aqui? É que os relâmpagos e trovões faziam parte do ministério de Moisés. Moisés estava andando lá embaixo com Zípora, sua esposa, de repente ele ouvia os relâmpagos e trovões. Deus ia no particular na terra e falava com ele, e ele subia. E toda vez que ele subia, então aquele monte fumegava. Aquele monte, então, trazia os trovões. Isso é muito interessante porque eles faziam parte, basicamente, desse mover sobrenatural que Moisés, então, ele participava. Bom, o que acontece, então, quando Deus visita o seu povo com poder e glória? Olha que interessante. O que acontece quando Deus visita o seu povo com poder e glória? Primeiro, quero compartilhar 3 somente para a gente poder encerrar. Primeiro, quando Deus visita o seu povo, ele traz abundância. Eu quero que você medite nisso. Quando Deus visita a Igreja Batista Central de uma forma especial, quando Deus visita você na sua casa, em dia comum às vezes, ele vai trazer sobre você abundância. Ruth, capítulo 1, versículo 6, diz assim, anote, Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinham ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, houve um tempo aqui em Israel que teve uma seca gritante aqui. A escassez e a fome estavam pegando fogo. Então as pessoas não queriam ir para lá há um tempo atrás porque estavam com fome e não iriam encontrar nada para comer. Mas Ruth, então, aqui ela é bem clara, quando ela diz o seguinte, que o Senhor tinha visitado o seu povo e trouxe essa verdadeira abundância. Eu acho muito interessante porque quando Deus visita o seu povo, ele traz algo a mais. Além do milagre, da restauração, você sente quando Deus então visita a igreja de uma forma muito poderosa e você sai de uma forma totalmente diferente. É só a igreja não. Deus visita casamento, Deus visita namoro, Deus visita noivado, Deus visita centenas de situações para trazer abundância. Só que o nosso tempo, ele fecha a porta. E aí nós viramos as costas para Deus e não deixamos que essa glória tome conta da nossa vida, da nossa casa, do nosso ministério, enfim. Esse tempo de escassez foi muito gritante, mas quando as pessoas souberam que o Deus de Israel visitou o povo, trazendo-lhe pão, aí sim, o povo então começou a ir para aquele lugar. Quando a presença de Deus ela se manifesta na igreja, vai ter centenas e centenas de pessoas querendo vir para cá. Porque há uma promessa sobre isso. Muitos tiveram que ir, até mesmo outros povos, as outras tribos, para poder buscar alimentos. Mas Deus visitou o povo e foi ao contrário, os outros povos que foram para Israel para poder comer esse pão. Ou seja, abundância significa fartura. Abundância significa que uma quantidade excessiva, uma grande porção. Quando Deus te visita, há uma fartura espiritual na sua vida.
Quando Deus te visita, há uma fartura gigante espiritualmente falando, em todos os sentidos. Quando Deus te visita, há uma quantidade excessiva, há uma porção dobrada do Espírito. Eu quero que você entenda isso. Se Deus te visitar agora, o seu quadro de vida pode mudar a qualquer momento. Há uma porção na sua casa. Enfim, Deus, quando visita o seu povo, Ele traz abundância, Ele traz fartura da sua presença. Ele traz, na verdade, uma quantidade excessiva da sua presença. É claro, para hoje, Deus tem esse maná, mas para amanhã vai ser outro tipo de alimento. O que Deus quer dizer com isso? Que você tem que se alimentar hoje, porque amanhã tem novas coisas. Amanhã Deus quer fazer de você algo novo. Então é muito importante isso, ou seja, Deus visitou o seu povo. Em segundo lugar, Deus visita o seu povo através da fertilidade. Quando Deus visita o seu povo, a fertilidade, então, ela brota no meio da igreja. O que é isso? Gênesis capítulo de número 21, verso 1 diz assim: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. As pessoas hoje, tem muitas igrejas hoje, irmãos, ficando estéril, parando de gerar filhos. As igrejas hoje, elas não são férteis, elas são estéreis. Tem muitas igrejas pelo desânimo, pela falta de compromisso. E eu quero falar que a pandemia traz esse desânimo, esse fracasso espiritual, que as pessoas hoje não querem hoje ir para a igreja. É muito mais fácil ter live, é muito mais fácil, mas quando você se encontra, que necessita de ser visitado por Deus, a fertilidade vem. Muitas igrejas hoje estão parando de ser férteis, estão entrando num lado da esterilidade espiritual. Uma mãe estéril é uma mãe que não pode ter filhos. E o maior sonho da mãe é gerar esses filhos, ou gerar o filho, né? A igreja é a mesma coisa. O maior sonho de Deus é que a igreja, ela, além de abundante com a sua presença, com essa porção dobrada do Espírito, essa fertilidade que a igreja necessita. A igreja precisa gerar filhos. Eu preciso gerar filhos. Eu não estou falando de filhos carnais, é porque eu não aguento mais, eu tenho 3. Há quanto tempo parece que o nosso ventre possa estar aqui, o ventre em sua totalidade? Eu estou falando literalmente de uma mulher, de um homem, não. Há quanto tempo então o nosso ventre está parado? A nossa forma de gerar pessoas para Cristo? Há quanto tempo nós não temos falado de Jesus para ninguém? Então a igreja ela pode se tornar estéril quando ela começa a parar filhos, ela para de gerar filhos. E aqui então há uma promessa nisso aqui também para Sara, porque Deus já tinha falado para eles que iam dar filhos. Ela mesma deu uma risadinha, ela mesma não acreditou nessa promessa. Ou seja, Deus cumpriu o que prometeu, tudo isso em seu tempo, ok? O tempo de Deus então ele não pode ser o nosso tempo. Há tempo para tudo? Claro que há. Além da abundância, ele traz uma fertilidade. Dentro do tempo, sim, mas é você que faz o seu tempo. Se você fechar na sua casa pelo menos 1 hora por dia, 30 minutos por dia, e começar a buscar a Deus essa glória, esse poder, a abundância vai vir na sua casa, a fertilidade não só vai vir, literalmente, se você estiver ouvindo essa palavra, ou que você possa ser até mesmo estéril, na verdade, você não tem condição de ter filho, receba essa cura, deixa Deus colocar a mão no seu ventre e fazer um rebuliço, porque tudo pode acontecer quando você é envolvido por essa glória, tudo debaixo de um tempo, ou seja, às vezes parece que Deus se esquece de mim, às vezes parece que Deus se esquece de você, tá bom? A fertilidade significa também a grande capacidade de reproduzir algo, ou seja, isso é muito interessante. Quando Deus visita o seu povo, não só a igreja, o templo, pessoas, Deus traz essa fertilidade para mim e para você. Quando somos realmente visitados por Deus, Ele nos capacita em inteligência espiritual, inteligência emocional, Ele nos capacita em santidade, em comunhão, em amar o nosso próximo, em não julgar o nosso próximo, a dar a mão para Ele em seus momentos de fraqueza, enfim. Terceiro lugar, quando Deus visita o seu povo, Ele traz libertação. Isso aqui é batata, gente, porque você pega aquele versículo lá de João capítulo 8, versículo 32, se eu não me engano, e diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente pega esse versículo, só para você entender, a gente pega esse versículo aí e joga para uma pessoa que tem alguma enfermidade na pele mesmo, alguma pessoa, na verdade, que é drogada, alguma pessoa que ela é bêbada. Ah não, fulano conheceu a verdade libertou. Mas eu quero dizer para você que quando Deus visita o seu povo e a igreja envolvida com a sua glória, além da abundância, da fertilidade, a libertação vem na pressão. Porque nós precisamos ser libertos. O que é a salvação e a santificação? A salvação é um ato. Ok, levantei a mão, aceitei a Cristo. Ok, você está salvo, beleza, estamos juntos, agora vou pagar o preço, discipulado, aquela coisa toda. Agora, a santificação é um processo.
E o processo então dói, o processo então às vezes mexe na nossa ferida, mexe na nossa carne, por quê? Fala em libertação. Então quando Deus visita a sua igreja, quando Deus te visita, na verdade, literalmente, automaticamente você vai deixando de fazer as coisas que você fazia, que era vício. Eu já aconselhei, posso colocar aí centenas de jovens em 10 anos de ministério, praticamente, em 10 anos de caminhada pastoral, para você entender, dos 10 que eu tenho 7, claro, mas para você entender que as pessoas querem ir para a igreja hoje, mas não querem ser libertas. As pessoas antigamente, isso há muito tempo atrás, elas sabiam assim, vou desviar, vou sair da igreja. As pessoas saíram da igreja, faziam o que quer, depois voltavam com a vida arrebentada e ela consertava e não fazia mais. O que está acontecendo hoje, pastor? As pessoas querem estar em cima do muro, ela quer estar lá e quer estar cá ao mesmo tempo. Ou seja, existe uma ilustração muito antiga, não sei se você conhece, sobre essa situação de muro, sobre essa situação de libertação. Existia um muro e tinha um grupo de cristãos, anjos, né? Anjos e um grupo de demônio. E os anjos olham para cima e falam assim, desce daí, fulano, desce daí para cá, por favor, desce daí, desce daí. Então ele está vindo, gesticulando e tal, e ele vê os demônios do outro lado, pedindo também nada. Ele falou assim, bom, por que os anjos estão pedindo e vocês estão quietos? E os anjos estão insistindo para ele pular, para ele vir para cá, e o jovem não falava absolutamente nada. E o diabo então e os seus demônios ficaram quietos. Ele falou, peraí, por que os anjos estão pedindo para descer e vocês não estão falando absolutamente nada? E aquele principado então olha para cima e diz assim, é porque quem está em cima do muro já é nosso. Ou seja, as pessoas hoje querem estar servindo a Deus, mas em cima do muro na igreja. Não querem atingir o João capítulo 8, versículo 32. Não querem conhecer essa libertação, não querem conhecer a liberdade, e essa liberdade então vai gerar coisas magníficas na sua vida? Vai. Mas eu preciso conhecer a verdade, para depois então ser liberto. Há um passo a se seguir aqui. Então, eu quero dizer para você onde está isso. Sofonias. A Bíblia Sagrada tem um livro especial. Sofonias capítulo 2, versículo 7, parte B, diz assim, pois o Senhor seu Deus vos visitará e vos fará tornar do seu cativeiro. Olha só, e vos fará tornar do seu cativeiro. Ele não está enviando. Ele está dizendo que quando Deus visitar o povo, vai tirar o povo do cativeiro. Vai tirar o povo dessa prostituição, dessa magnificência. Ou seja, quando Deus visita a igreja, rompe-se cadeias. Quando Deus visita a igreja através da palavra cantada, ou através da palavra pregada, no ministério de louvor, enfim. Quando Deus visita a igreja, desata os jugos da escravidão. Quando Deus visita a igreja, na verdade, correntes são quebradas, vícios são quebrados, mas tem que ter uma verdadeira libertação. Porque a gente pode correr um grande risco de estar na casa do Senhor, estar cultuando, adorando, estar viciados ao pecado. Eu vou acumulando o pecado. Aí você fala para mim assim, poxa pastor, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar da justiça. Ok, mas essa palavra confessar nesse texto aqui, ela não é fruto de perdão, gente. Sinto muito dizer, mas o original diz, ele é fruto de arrependimento. Ou seja, para Deus perdoar um pecado, eu tenho que ser livre daquele pecado. Para ser liberto daquele pecado. Aí sim, eu vou atingir a salvação. Aí sim, eu vou atingir o perdão. E aí Deus olha para você e diz assim, bom, já que fulano de tal deixou o pecado e foi liberto, não está no vício, então eu vou perdoar ele. E o perdão é lá na frente. Porque tem pessoas que querem entrar na igreja, ficam na igreja, querem fazer tudo bom do melhor, viciados no pecado, fazendo de tudo bom do melhor, ou do mal a pior, mas não são libertos, não querem largar as suas coisas passadas. E Deus não perdoa pecados. Esse versículo é fruto de arrependimento. Ou seja, primeiro eu preciso me arrepender, deixar as coisas velhas, deixar tudo para trás, olhar para frente e seguir em frente. Quando Deus visita a igreja, arrebenta o vício e o pecado. Quando Deus visita a igreja, os oprimidos são libertos. Quando Deus visita a igreja, queridos, a máscara cai. Eu quero te dizer que Deus não trabalha com máscara, né? Deus não trabalha com maquiagem. Isso aí cai. Deus não trabalha com falsidade. Deus não trabalha com fofocas. Deus não trabalha, na verdade, com hipocrisia. Deus não trabalha com essa dupla personalidade. Enfim, quando nós somos visitados por Deus, eu estou falando para você um pouquinho dessa libertação. Aonde Deus chega, isso tudo tem que cair. Pode ser da noite para o dia? Pode. Mas é um processo. Lembra da santificação?
Cada dia, então, a gente vai matando um leão aí. Quarto e último lugar, para te liberar aí. Bom, quando Deus visita a igreja, então, ele traz milagres sobrenaturais. Bom, primeiro, então, nós temos aí a bonança, nós temos a fertilidade, a libertação e temos, então, os milagres. Quando Deus visita a igreja, literalmente, os milagres acontecem. Uma pergunta, por que os paralíticos não mais jogam as suas amuletas em nossas igrejas? Por que as pessoas antigamente cuspiam câncer? Eu já pude presenciar isso em algumas vigílias que eu preguei. As pessoas cuspindo trabalhos espirituais, agulhas, enfim. Porque às vezes nós deixamos de buscar o que é essencial. Então eu quero que você entenda, eu quero te desafiar, que quando Deus visita a igreja, os milagres acontecem. Mas às vezes, antes de pedirmos milagres, estamos com medo. Estamos com medo de ouvir, estamos com medo de sentir, estamos com medo de ver, porque se Deus mostrar, a gente fica com medo, né? Se Deus falar alguma coisa com você pessoalmente, a gente fica, meu Deus, será que foi Deus? Será que não foi? Lucas capítulo 7, versículo 5 diz assim: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quem é o profeta que veio à terra, que morreu por nós? Jesus de Nazaré. Ele veio e morreu por nós e hoje, na verdade, nós sabemos que a importância de gerarmos a visitação do Pai e do Espírito Santo na igreja para a gente poder receber essa glória. Para receber o milagre de Deus, você precisa reconhecer 3 aspectos para a gente encerrar. Primeiro, quem você é. Você precisa receber e entender quem você é em primeiro lugar. Segundo, vencer todo preconceito de religiosidade. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que situações de religiosidade, até mesmo Deus não habitou. Quando as coisas aconteciam de uma forma natural, os discípulos queriam puxar para o lado deles, então Deus falava para o seguinte: olha, não é muito bem por aí não. Deus ia então e realizava o milagre. Assim foi com Maria Madalena e algumas prostitutas, ok? Terceiro, ter a humildade de reconhecer as suas deficiências. Então, quando Deus, na verdade, visita o seu povo, ele traz milagres. Quando Deus te visita, os milagres acontecem. Quando Deus te visita, a sua alma é transformada. Quando Deus te visita, a abundância, a fertilidade, a libertação, ela vem de uma forma muito especial na minha e na sua vida. Quando Deus te visita, a sua vida ela é transformada. E aqui, para a gente encerrar, sabe o que me chama a atenção no livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel ele traz uma informação sobre a glória de Deus. Nós estamos falando sobre ela aqui, ok? Alguém já se perguntou aqui qual é a cor da glória de Deus? Se é que a glória de Deus tem cor? Olha só que pergunta que eu deixei no final para que você possa entender em conexão com qual é a maior necessidade da igreja. O texto bíblico responde isso. Qual é a cor da glória de Deus? Muitos vão falar assim, é fogo. Muitos vão falar vermelho, talvez, ou se você nem pensou nisso, tá? Bom, qual é a cor da glória de Deus? Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 4, diz que Ezequiel vê, no meio dessa glória, no meio dessa visão, lembra do Galgal que eu falei para você? Você que chegou agora, Galgal é a glória de Deus que eu falei no começo, né? Você não está entendendo nada, mas depois você pode voltar essa live para você entender. Qual é a cor da glória de Deus? O texto diz isso, é uma cor de âmbar. O que é a cor de âmbar? É quando você está, às vezes, na rua de Bangu ou Caxias, aquela luz penumbre, sabe? Aquela luz meio amarela, meio fosca, assim. Aquela luz, ela simboliza a cor de âmbar. Âmbar, ela vem do grego simbolizando eléctro, que na verdade em hebraico significa chamar. O que é isso? Você pega essas duas e significa amarelo, marrom, vermelho e azul. Se você pegar essas cores, é aquele que tem um programa Photopaint ou CorelDRAW, se você pegar e misturar, qual é a cor que vai sair, queridos? A cor de fogo. Então a glória de Deus, ela tem um significado na cor de fogo. O livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, nos dá essa informação. Agora, você está pronto para Deus te visitar? Eu quero orar com pessoas aqui, quero deixar, na verdade, essa noite aqui, eu quero pedir a Deus possa estar te abençoando na sua casa, mas eu quero orar com você por uma visitação sobrenatural de Deus em dias comuns na sua casa. O dia que você vir para a igreja no domingo à noite ser visitado, amém. Agora, quando Deus te pegar, uma segunda, uma terça, uma quarta, entrando na porta do seu quarto, fechando a sua porta, e Deus visitando ali vai ser algo sobrenatural. Eu tenho certeza que você vai compartilhar comigo essa palavra. Agora a pergunta é, em que área da sua vida você precisa ser visitado por Deus? Será que são os seus olhos? Será que é a sua mente? Será que são as nossas atitudes? Até porque também eu me incluo nisso. O seu coração precisa ser visitado por Deus.
esposo, esposa, precisa ser visitado por Deus de uma forma urgente. A sua alma talvez que esteja ferida, precisa ser visitada. Deixe Deus te visitar a sua vida, por que não financeira? Precisa visitar também. Deixe Deus visitar a sua mente, deixe Deus visitar a sua vida espiritual, deixe Deus visitar a sua enfermidade. Não se feche, Deus é o Deus que pode todas as coisas. Deixe Deus te visitar. Eu quero que você identifique a sua área, a sua situação e pense comigo rapidamente em que área da sua vida Deus precisa te visitar. Deus tem maior vontade de abençoar o seu povo. Porque quando Deus abençoa o seu povo, quando Deus visita o seu povo, eu estou falando de igreja, de templo, o povo ali em massa, adorando Deus na coletividade, mas na individualidade, Deus traz abundância, fertilidade, libertação e milagres. Eu quero fechar a Bíblia agora e quero que você feche seus olhos para nós orarmos e deixarmos aqui esse lugar, para que você possa entender de uma forma bem especial. Nós precisamos ser visitados nesses últimos dias por uma glória. Deus anseia ministrar isso. Deus anseia ministrar isso no nosso coração. Lembre-se que o dia que nós viemos para um culto e as nossas pernas tremerem e a gente tem dificuldade para chegar em casa, é porque a glória de Deus ela está vindo, ou se não nos pegou. A gente como pastor, como profeta, como ministro de louvor, enfim, como levitas, como diáconos, como líderes, a glória de Deus, ela está aí, irmãos, e é para se envolver com ela.